Colômbia, um país marcado pela beleza de suas paisagens, mas também pelo derramamento de sangue. Aqui, guerrilhas, narcotráfico e grupos paramilitares se enfrentam numa guerra sem fim, enquanto milhares de inocentes sofrem as consequências. E o pior disso tudo, essa violência não está restrita às fronteiras do país. Ela alimenta o narcotráfico global, espalha instabilidade e ameaça a segurança de toda a América Latina. Hoje você vai entender como esses grupos armados operam, quem são os protagonistas dessa guerra e por que a Colômbia vive sua maior crise em uma década. Prepare-se para descobrir as verdades que poucos ousam contar, mas que todos precisam saber. Mas antes, vamos voltar ao epicentro da violência, onde tudo isso ganha forma: Catatumbo. O que está acontecendo ali e por que essa região se tornou o palco principal desse conflito explosivo. Bem-vindo ao coração do conflito, Catatumbo, uma região montanhosa na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Esconde uma das histórias mais violentas da América Latina, com plantações de coca a perder de vistas e grupos armados disputando cada palmo de terra. Esse território se tornou o epicentro de uma guerra que parece não acabar nunca. Mas antes de continuarmos, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Luiz Fernando Ramos Aguiar, sou tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, especialista em segurança pública com mais de 26 anos de experiência. Minha missão é trazer clareza e contexto para temas complexos como este, ajudando você a entender as raízes do conflito e o impacto que ele tem em nossas vidas, mesmo que esteja acontecendo a milhares de quilômetros. Você pode estar se perguntando, por que Catatumbo? Por que essa região é tão importante para entender a violência na Colômbia? E aqui está o ponto-chave. Essa área estratégica não é apenas uma fronteira com a Venezuela. É também um dos maiores corredores de produção e tráfico de cocaína do mundo. Terreno fértil para o narcotráfico e um campo de batalha entre guerrilhas e dissidências armadas. É em Catatumbo que o Exército de Libertação Nacional, ou ELN, trava uma guerra sangrenta contra as dissidências das Farc, enquanto os civis são pegos no meio do fogo cruzado. Mais de 36 mil pessoas foram forçadas a abandonar suas casas apenas na última semana. Imagine só, vidas inteiras viradas do avesso por causa de uma disputa pelo controle territorial operada pelas narcoguerrilhas. E não se engane, esse não é um conflito distante. A cocaína que abastece as ruas de grandes cidades no mundo todo, incluindo aqui no Brasil, passa por Catatumbo, e é o retrato de como o crime organizado alimenta um ciclo de violência e não respeita fronteiras. Essa é uma batalha em que a vida das pessoas comuns parece não ter nenhum valor. E quando o governo tenta negociar a paz, os ataques se tornam ainda mais intensos, como uma resposta brutal a qualquer tentativa de controle. Catatumbo não é apenas uma região. É o símbolo da luta entre Estado, crime organizado e grupos armados que desafiam qualquer autoridade. Mas quem são esses atores que transformaram a região em um barril de povo? Quem é o ELN e como conseguiu se fortalecer tanto após a desmobilização das Farc? E o Clã do Golfo, um cartel que se autodenomina Exército? Prepare-se, porque agora você vai conhecer os protagonistas dessa guerra e entender como cada um deles molda o destino da Colômbia. Já está gostando do vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo. Seu apoio é essencial para continuar trazendo análises como essa. Agora que você conhece o palco da guerra, é hora de entender quem são os protagonistas. Eles não são apenas nomes ou siglas, são forças armadas e organizadas que movimentam bilhões de dólares, ditam regras em regiões inteiras e transformam vidas em números, simples estatísticas. Vamos começar pelo ELN, o Exército de Libertação Nacional. Fundado em 1964, com base em ideais guevaristas do nosso amigo Che, o ELN é muito mais que uma guerrilha. Ele opera como um verdadeiro Estado paralelo, controlando territórios estratégicos na Colômbia e na Venezuela. Com seus líderes nas sombras, como Pablo Beltrán e Antônio Garcia, eles comandam uma máquina de guerra que se sustenta pelo tráfico de cocaína e pela extorsão. Imagine só,
um grupo que usa a fronteira como refúgio, tornando praticamente impossível para o governo colombiano eliminá-lo. E o que é ainda mais assustador, eles não estão sozinhos nessa batalha. Se de um lado nós temos o ELN, do outro temos o Clã do Golfo. Este é o maior cartel de drogas da Colômbia, formado por ex-paramilitares que se autodenominam Exército Gaetanista da Colômbia. Mas não se engane, apesar do nome, eles não têm ideais políticos. Para ele, o objetivo principal é o lucro, que eles vão até as últimas consequências para garantir isso. Você sabia que o Clã do Golfo chegou a tentar um acordo de paz com o governo? Mas quando seu líder, Otoniel, foi extraditado para os Estados Unidos, eles intensificaram os ataques. Eles controlam rotas de tráfico de cocaína e até mesmo o tráfico de imigrantes, cruzando a perigosa selva de Darién, na fronteira com o Panamá. Mas ainda há outro jogador nessa guerra, as dissidências das Farc. Depois de um acordo de paz em 2016, muitos acreditaram que a violência chegaria ao fim. Mas não foi isso que aconteceu. Algumas frentes das Farc se recusaram à desmobilização. Hoje essas dissidências estão divididas em dois grupos principais, a Segunda Marquetalia e o Estado-Maior Central. A Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, é formada por ex-comandantes das Farc que voltaram às armas. Já o Estado-Maior Central, sob o comando de Iván Mordisco, apresenta a maior força dissidente, mas está fragmentado. Esses grupos, em vez de lutarem juntos, travam suas próprias batalhas internas, aumentando ainda mais o caos na Colômbia. Em meio a essa guerra, quem paga o preço mais alto é, claro, os civis. Pessoas comuns são obrigadas a abandonar suas casas, deixar tudo para trás para viver na incerteza. Para eles, não importa quem está no comando, o que importa é sobreviver. Agora que você conhece os protagonistas dessa guerra, a grande pergunta é: qual é o impacto real dessa violência na vida das pessoas? Como essas disputas territoriais transformam as comunidades locais que se refletem em crises humanitárias que ultrapassam as fronteiras. No próximo tópico, vamos explorar as histórias por trás dos números e entender o custo humano desse conflito. Mais de 36 mil pessoas. Esse é o número de civis deslocados apenas em uma semana. Quando falamos em números assim, é fácil perder de vista o que isso realmente significa. Mas cada um desses milhares de deslocados tem uma história, um lar abandonado e um futuro agora incerto. Pense no que você deixaria para trás se precisasse fugir da noite para o dia. Documentos, fotos, sonhos. É assim que vivem muitas comunidades em Catatumbo e outras regiões da Colômbia, sendo constantemente empurradas por essa máquina de guerra que, infelizmente, não para de girar. O impacto não é apenas local. Essa violência ecoa pelo mundo. Cada grama de cocaína consumida nas grandes cidades ajuda a financiar essa tragédia. Cada rota do tráfico, cada arma comprada por esses grupos representa um alto preço pago com sangue e sofrimento de pessoas comuns, como você. Mas não se engane, e isso não é apenas um problema da Colômbia. A crise humanitária ultrapassa fronteiras, alimentando fluxos migratórios, desestabilizando economias locais e criando ciclos de violência que se espalham como uma doença. É um problema que, direta ou indiretamente, afeta todos nós. E talvez o mais trágico seja o impacto nas crianças. Elas crescem em um ambiente onde o som de tiros é mais comum que o som de risadas, onde escolas são substituídas por campos de batalhas e a infância é roubada antes mesmo de começar. Mas em meio a tanta dor, há sempre a resistência, sempre há esperança. Pessoas e organizações, tanto dentro quanto fora da Colômbia, estão trabalhando para reconstruir vidas, oferecer abrigo e lutar por um futuro diferente. Um futuro onde o som das armas seja finalmente substituído pelo som da paz. E é aqui que precisamos nos perguntar: o que pode ser feito para frear esse ciclo de destruição? Como os governos, as instituições e até mesmo nós, como sociedades, podemos agir para transformar essa realidade? E agora, no próximo tópico, nós vamos ver as tentativas de negociação de paz e as iniciativas sociais e o que realmente está funcionando ou falhando nesse cenário tão complexo. E se você acredita que histórias como essa devam ser contadas, inscreva-se no canal, ative as notificações para que eu possa continuar realizando esse trabalho.
Depois de décadas de conflito, será que a Colômbia está mais perto de encontrar paz? Essa é uma pergunta que muitos fazem, mas que a resposta continua envolta em desafios. Desde as negociações de paz até iniciativas comunitárias, várias estratégias têm sido tentadas para romper o ciclo da violência que assola o país. No entanto, cada avanço parece vir acompanhado de um novo obstáculo. O acordo de paz assinado com as Farc em 2016 trouxe esperança para milhões de colombianos. Foi um marco histórico que prometia transformar armas em palavras e violência em diálogo. Mas, como vimos, a paz não é construída apenas com papel. Dissidências das Farc se reorganizaram, novos grupos emergiram e a violência continuou ainda mais fragmentada. Agora, o governo de Gustavo Petro tenta um novo caminho, o diálogo com grupos como o ELN e até mesmo com o Clã do Golfo. Mas aqui surge uma questão delicada. Como se negociar com organizações que continuam cometendo crimes de guerra? Como que a gente vai confiar numa promessa de paz, quando ao mesmo tempo civis continuam sendo vítimas de massacre? A verdade é que a paz não será alcançada apenas nas mesas de negociação. Ela começa na base, nas comunidades. É ali que o impacto das iniciativas sociais tem mostrado algum resultado. Projetos educacionais, programas de inclusão, iniciativas para dar oportunidades aos jovens estão ajudando a quebrar o ciclo de recrutamento por grupos armados. Essas iniciativas mostram que quando há investimento em educação, cultura e oportunidade, as pessoas têm uma alternativa real à violência. E é isso que pode mudar o futuro. Mas a pergunta que fica é: será que esses esforços são suficientes para resistir à força das estruturas criminosas e às pressões políticas? Enquanto alguns projetos prosperam, outros enfrentam barreiras gigantescas, desde a falta de financiamento até a ausência de apoio político. E, em paralelo, o narcotráfico continua alimentando esse coquetel de destruição. Será que é possível encontrar um equilíbrio entre repressão e diálogo e desenvolvimento social? Ou a gente vai apenas continuar enxugando gelo em meio a um incêndio? Você pode estar pensando, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Acredite, o narcotráfico colombiano não é apenas um problema local. Ele impacta diretamente a segurança, a economia e a saúde pública em escala mundial, inclusive aqui do Brasil. Estima-se que a Colômbia seja responsável por quase 70% da cocaína consumida em todo o planeta. Essa substância viaja por rotas internacionais complexas, financiando não apenas grupos criminosos, mas também conflitos armados e corrupção que atingem governos, empresas e até comunidades inteiras. O preço disso tudo: milhares de vidas perdidas, recursos drenados e sociedades abaladas por esse comércio alimentado pelo sangue de inocentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o narcotráfico colombiano está ligado a crises como epidemia de opioides e cocaína adulterada, que tiram a vida de milhares de pessoas anualmente. Já na Europa, o impacto financeiro do tráfico afeta setores como a segurança pública e o sistema de saúde. E no Brasil? Bem, as ramificações estão bem mais perto do que imaginamos. No nosso país, o narcotráfico colombiano tem ligações diretas com organizações criminosas nacionais, como o PCC. As rotas internacionais de drogas abastecem os mercados locais, fortalecem facções e intensificam os conflitos nas nossas comunidades. E no meio disso tudo, milhares de famílias são destruídas pela violência e pelo vício. Mas será que estamos olhando o suficiente para o papel que nós temos desempenhado nisso tudo? O consumo de drogas em escala global é o motor dessa máquina de violência. Enquanto houver demanda, haverá quem arrisque tudo ou perca tudo para atender. Mas há uma luz no fim do túnel. Iniciativas internacionais buscam quebrar essas cadeias com campanhas de redução de consumo, fortalecimento das fronteiras e esforços diplomáticos para acabar com as estruturas do narcotráfico. Mas será que isso é suficiente? O narcotráfico não é apenas uma questão de segurança pública, um problema distante de nossa realidade. Ele está enraizado no nosso cotidiano, nas escolhas que fazemos como sociedade e na forma como lidamos com o consumo e a desigualdade. Se quisermos mudar esse cenário, precisamos encarar a verdade. Isso é uma responsabilidade de todos nós, como prevê a nossa Constituição. E falando em responsabilidade, no próximo tópico vamos fechar esse vídeo com uma reflexão poderosa.
Como podemos, enquanto sociedade, ajudar a quebrar esse ciclo de violência? Chegamos ao fim dessa jornada, mas a reflexão que iniciamos aqui não pode parar. O narcotráfico, as guerrilhas e os conflitos que devastam a Colômbia e afetam o mundo são problemas complexos, sem soluções fáceis. Mas o primeiro passo para enfrentá-los é entender que estamos todos conectados por esse ciclo de violência e que podemos ser parte da solução. Como sociedade, temos o poder de fazer escolhas que enfraquecem o sistema alimentado pelo crime. Isso passa pelo combate ao consumo de drogas, pela exigência de políticas públicas mais eficazes e pela valorização da educação e da inclusão social. Não podemos mais fechar os olhos para a realidade que está à nossa volta. Obrigado por ter chegado até aqui. Eu sou Luiz Fernando Ramos Aguiar, tenente-coronel da Polícia Militar no Distrito Federal com mais de 26 anos, trabalhando e estudando segurança pública. Enfrentar o narcotráfico é um desafio gigantesco, mas não é impossível. Cada esforço, por menor que pareça, conta. O caminho vai ser difícil, mas se trilharmos juntos, podemos transformar realidades e salvar vidas. Esse vídeo é apenas o início de um debate que precisa acontecer em todas as casas, escolas e espaços públicos. Se você está aqui comigo até agora, é porque se importa com o futuro e acredita que podemos fazer a diferença. Então eu te convido a compartilhar essa mensagem e incentivar que mais pessoas reflitam e se engajem nessa causa. A mudança começa quando entendemos que a responsabilidade é de todos nós. Já curte o vídeo, ative as notificações e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.